Coisa de Rico, do carioca Michel Alcoforado. Esse livro aqui foi lançado muito recentemente, em agosto de 2025, e ainda em 2025, mesmo tendo sido lançado só do meio do ano para frente, já ficou no 7º lugar dos mais vendidos do país. E agora, em 2026, ele é disparado o mais vendido da categoria não ficção, com mais de 100 mil exemplares vendidos. Me interessei, afinal de contas o livro estava hypado, né? Que é a linguagem do momento, tá em alta. O Michel deu uma série de entrevistas, catapultou ainda mais esse livro, A Procura por Ele. Eu fui tentar entender o porquê de todo esse sucesso, né? Afinal de contas, o Brasil não é um livro, não é um país, infelizmente, que lê muito, né? Então, quando algum livro se destaca, a gente fica curioso. Bom, Coisa de Rico, ele é, como eu disse, um livro de não ficção. Ele é um livro escrito por um antropólogo cuja o objeto de estudo, A Coisa de Rico, é a tese de seu doutorado. Ou seja, o que nos remete a uma linguagem acadêmica, né? E esse é o primeiro ponto forte do livro. Por quê? Muito embora seja um assunto acadêmico, a linguagem é totalmente acessível, não tem aquele excesso de tecnicismo, não. É uma linguagem fluente que a gente, que não é do meio da antropologia, da sociologia, das ciências sociais, ainda assim consegue entender perfeitamente o que o autor está falando. Esse livro foi construído a partir de várias entrevistas, eles citam aqui que são mais de 80 entrevistas, por pelo menos 15 anos de estudo. Então, o Michel, em primeira pessoa, vai nos dizer um pouco mais sobre as coisas de rico. E aqui eu coloco uma teoria minha. Por que vendeu tanto? Bom, eu diria que se fosse coisas de pobre, bom, a maioria dos brasileiros, inclusive eu, somos pobres. Então a gente sabe o que são coisas de pobre. Eu sei o que é cortar o tubo do creme dental para aproveitar ao máximo a pasta de dente que está lá. Eu sei o que é ir para o trabalho de bike para economizar com combustível. Então coisa de pobre a maioria das pessoas sabe muito bem, porque a maioria das pessoas é pobre. Agora rico não. Então o que eu diria aqui? Um dos elementos também responsáveis por esse sucesso é a curiosidade. Eu não vivo nesse ambiente de bilionários, então eu tenho curiosidade em saber como é que é lá, né? Então eu diria também que talvez essa seja uma das causas desse sucesso todo de vendas. Mas vamos ao livro propriamente dito. É um livro relativamente pequeno, são 240 páginas. Ele vai começar nos idos de 2010. O próprio Michel Alcoforado é quem vai narrar em primeira pessoa as experiências que ele teve ao longo desses 15 anos. E como começa? O Michel está trabalhando no Canadá e resolve usufruir um pouco do dinheiro que ele conquistou lavando prato, trabalhando 3 turnos lá no Canadá, e vai para os Estados Unidos, pega um avião, vai para Miami, e lá no aeroporto ele já se encontra com 2 pessoas que vão fazer esse primeiro contato, vão despertar nele esse interesse de entender um pouco mais sobre o mundo dos ricos, que ele chama aqui de Claudete e Mário Jorge. Ele os ajuda em uma situação lá, eles não eram tão fluentes no inglês, ele era, então ele consegue intermediar uma situação de uma locação de um carro de luxo. E eles trocam números e mais adiante eles vão manter esse contato. A partir dessa primeira comunicação aí, desperta no Michel o interesse por estudar esse ambiente, esse universo dos ricos brasileiros. E Miami é o primeiro lugar fora do país para onde eles costumam ir fazer suas compras, as grávidas vão compor seu enxoval, os noivos vão passear, vão viajar, vão lá para comprar nos outlets que ele cita aqui. Então a partir daí ele vai contar como foi a entrada, ou melhor, a dificuldade de entrar nesse universo, né? Ele diz uma coisa que eu acho particularmente muito interessante, é que no Brasil, para se ser rico não é apenas ter dinheiro, é um pouco mais do que isso, né? Ele dá uns dados interessantes. No Brasil,
cerca apenas de 1% da população tem uma renda mensal de 20 mil reais. Para o IBGE, esses seriam ricos. Mas para muita gente, inclusive eu, 20 mil reais não seria coisa de rico, mas seria classe média. O Michel aponta que o problema é que se você for e conseguir dialogar com as pessoas que têm uma renda de 50, 100, 150, 300 mil reais por mês, ainda assim eles não vão se considerar ricos. Por quê? Segundo ele, no Brasil, o rico é sempre o outro, porque sempre haverá alguém ao lado que tem mais. Vai ter alguém que vai ter um iate melhor que o seu, vai ter alguém que terá um apartamento no exterior melhor que o seu. Então, esse é um elemento interessante, que é a relação, né? Sempre é o outro e não ele próprio que é rico. Além disso, como eu dizia, a riqueza, ela não é apenas ter o patrimônio, mas parecer. Aí que entra o título do livro, que é a coisa de rico. A riqueza tem a ver com a imaginação, segundo Michel Conforado. Ou seja, como não dá no Brasil para eu chegar e perguntar para você quanto você ganha para saber se você é milionário ou bilionário, o que eu posso fazer é me apresentar e sugerir quanto é meu patrimônio a partir do que eu visto, do que eu coloco no braço, da língua que eu falo, das experiências de viagem que eu tenho. E aí é que entra a coisa de rico. São várias coisas de rico sobre as quais o Michel vai se debruçar. E aí o que acontece? Né? A ideia aqui não é só endeusar o livro, né? É falar, criticar também. Né? O que eu acho que é uma coisa que me atrapalhou um pouco na leitura do livro. Ele demora muito aqui, ao longo da narrativa, ele demora muito a conseguir de fato furar a bolha, né? Entre os de dentro, que são os ricos, e os de fora, que são os pobres, né? Ele é um de fora. Ele demora tanto que é mais da metade do livro ele tomando não na cara, ele chegando no lugar, a pessoa não dando moral para ele sendo negado um ciclo social ali, uma exposição de arte. Então, assim, eu entendo qual é o propósito aqui do autor, que é mostrar o quão difícil é furar essa bolha, só que é mais da metade do livro, né? Prejudica a experiência do livro como um todo? Não, mas a mim, né, já gerou certo desconforto, porque não andava, né? Foram 15 anos de pesquisa e foi lento, porque o pessoal ele não conseguia fazer parte daquele meio. Uma das coisas que o ajudaram bastante, ele conta aqui, é que ele começou, depois de tentar frequentar a alta roda, quer seja no Brasil, quer seja na Europa, quer seja em viagens pelos Estados Unidos, ele começou a ostentar o título de antropólogo do luxo. E a partir desse momento, as portas começaram a se abrir, porque a riqueza também, principalmente agora, passa por marcas, por coisas de rico, e passou a ser coisa de rico estar sendo entrevistado por aquele que era tido como o antropólogo do luxo. Então, são vários momentos interessantes aqui. Justamente um deles é esse fato dele ser rotulado como antropólogo do luxo. Numa conversa com a senhora, ele diz o seguinte: Helena Martins, a especialista das festas granfinas de São Paulo, me convidou para dar uma aula em um dos seus cursos. Divulgou nas redes sociais um pequeno vídeo, no qual elogiava meu conhecimento sobre o comportamento das elites. Não preciso nem apresentar essa gracinha, né? É o nosso antropólogo do luxo. Antropólogo do luxo. Tão novo, tão antropólogo, tão luxo. A partir desse momento aqui, a gente já está na página 97, né? Aí ele começa, de fato, a ser melhor recebido por aquelas pessoas milionárias, bilionárias do Brasil. E eu fico pensando, mas gente, é algo tão distante, né, da minha realidade, eu que vou trabalhar de bicicleta para economizar o combustível. Por que ler isso? Bom, eu diria que é interessante porque a partir disso a gente entende a desigualdade social no Brasil. O livro também não deixa de ser uma crítica à desigualdade social. Por exemplo, na maneira como os ricos, os super ricos, se encastelam entre si, é bastante interessante e é uma crítica velada que o autor faz. Em um dado momento, por exemplo, em relação a como os ricos veem os pobres, ele diz o seguinte: os ricos brasileiros lidam com os de fora como se eles fossem saúvas.
Sozinho, um pobre ou remediado é inofensivo. Aos montes, são um perigo e podem colocar em risco o funcionamento do mundo dos ricos. Assim como as formigas, eles são dominados por uma sanha impossível de satisfazer quando o objetivo é a distinção. Uma hora ou outra, o exército se embrenha pelos bairros nobres e copia os hábitos dos endinheirados, devorando a capacidade imaginativa das coisas de rico de maneira silenciosa. Resta às elites o desafio de manter ativa a operação da diferença. Para detê-los, como fazem com os insetos, eles agem de 3 modos. Trabalham ativamente para acabar com o foco do problema, se unem para levantar os muros invisíveis da distinção, ou, se não houver mais jeito, deixam para trás antigas formas de viver e partem em busca de outras. Ou seja, primeiro ele está tratando aqui os pobres como se fossem insetos, né? Então, e fala da necessidade dos ricos de se distinguir. É claro, há itens e objetos associados à riqueza que, se os de dentro percebem que os pobres também estão usando, aquilo deixa de ser uma marca de distinção entre eles. Então eles optam por, às vezes, abandonar aquela marca, aquele perfume, porque tem muito pobre usando. Então é meio que eu vejo assim, que é um mérito daqui do Michel mesmo, que de forma sutil ele está, sim, criticando, entre outras coisas, a desigualdade social. Então é nesse ponto que eu digo que comunica com nós, que não somos ricos nem tampouco super ricos. Outra marca importante, que até a professora comentou, professora de língua inglesa, e é interessante que o inglês, saber com fluência, falar inglês com fluência, é também uma coisa de rico. E ele vai falar sobre quanto isso é importante, principalmente para aqueles ricos emergentes, aqueles ricos que não nasceram em famílias, não são herdeiros, né? Ele diz o seguinte: assim como outros tantos novos ricos, Claudette sofria com obsessão por aprender inglês e desprezava quem não passeava com facilidade pelo vernáculo. A sanha pela fluência é resultado da maneira como os emergentes operam a diferença e separam os de dentro dos de fora. É reflexo de uma visão de mundo binário, de uma lógica orientada pela lei do contém ou não contém inglês. Quem tem é visto como chique, integrante das altas rodas. Quem não tem está fora do jogo. A fluência na língua é um dos marcos iniciais na ascensão de um novo rico. O primeiro ponto de virada. E assim ele vai citando como a questão de ter um passaporte europeu acaba sendo também uma coisa de rico. Conhecer lugares chiques na Europa é também uma coisa de rico. E há um momento que os ricos ostentam marcas, conhecimentos, não para se distinguir dos pobres, mas para mostrar para quem já faz parte da bolha que eles também são do mesmo time. Então é uma série de informações bem interessantes para a gente entender um pouco a desigualdade social, a maneira como muitos enxergam a divisão de classes no país. É um bom livro que eu recomendo. E uma observação: se você gostou do livro do Michel, também assista e ouça as entrevistas, ele é muito bom. Ele tem uma comunicação muito boa, é um comunicador nato, vale muito a pena. Então fica a dica aí, Coisa de Rico, do carioca antropólogo brasileiro Michel Alcoforado.